Olá, eu me chamo Letícia de Melo Grondani e a minha área de atuação na cultura é a área da música, como vocês podem perceber na minha camiseta, a clave de sol, e faz aproximadamente 5 anos que eu trabalho na área da música aqui na cidade de Cascavel, no interior do Paraná. Nasci e fui criada em Cascavel, eu gosto de Cascavel, inclusive eu toco o hino da cidade no meu instrumento. Bom, a minha história na música, ela começou lá no ano de 2011, quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade e foi o momento do meu despertar para a música, quando eu, adolescente, estava assistindo a um programa de televisão local aqui de Cascavel, onde ele entrevistava pessoas, para saber a área de atuação. E nessa ocasião, eles estavam entrevistando uma senhora tecladista e cantora, E durante esse programa ela tocou várias músicas, se apresentou várias vezes. E aquilo foi o meu despertar para a música, porque eu vi realmente que era um instrumento de teclas que eu gostaria de aprender. Foi então que eu fui atrás de uma escola renomada aqui na minha cidade. E eu conheci o Instituto Carral Música, Artes e Idiomas. E foi lá que eu comecei o meu curso de teclado. A partir desse momento, eu obtive a certificação, profissional de teclado musical, que poderia atuar lecionando ou até mesmo trabalhando como musicista profissional. Nesse curso, eu aprendi muito sobre teoria musical e eu pude também ensinar para as pessoas um pouco da teoria, já que ela se encaixa em todos os instrumentos musicais. A teoria sempre é a mesma, mas a gente alia juntamente com a prática. Então, eu comecei a atuar como professora de teclado e teoria musical básica na própria instituição Carral. Depois, comecei então nas demais escolas e também com alunos particulares. Depois de um tempo, eu fui chamada para o programa Cultura em Ação, que é um programa aqui do município de Cascavel que oferece mais de 50 oficinas totalmente gratuitas para a população. E dentre as oficinas tinha vários instrumentos, teatro, dança, a questão das artes, pintura e desenho, e tinha também o teclado e a teoria, que tanto eu tinha aprendido. Foi a partir de então que eu estava lecionando aulas para turmas grandes, desde crianças até idosos, e que se interessassem pelo instrumento e pela teoria. Como forma de aperfeiçoamento, eu fiz o curso também pela WR Institucional, com área de formação continuada na área de teclado musical. Atualmente, estou cursando piano e teoria musical avançada, a qual abrange todos os assuntos da teoria, na Escola de Música Musiarte, com a renomada professora Raquel Rubinato. A gente aprende a teoria musical com o livro Vademecum da Música, a teoria da música. Participei de diversos espetáculos, mas tenho como destaque a Noite Cultural, do próprio Instituto Carral Música e Artes, o qual ocorreu lá no Teatro Municipal de Cascavel, e eu fui trabalhar então como pianista acompanhadora com bandas e cantores e também como pianista solista. Participei de muitos festivais de música aqui de Cascavel e por último, no 31º festival, eu fui premiada como melhor aluna do curso de piano da professora Marina Spoladori, do Rio de Janeiro. E então eu toquei uma música como solista. Além disso, trabalhei como pianista acompanhadora de diversos corais. Atualmente, trabalho no Coral de Acesso Municipal de Cascavel, que é um coral que dá acesso realmente ao Coral Municipal de Cascavel. É um coral que antecede o coral realmente. É para quem não sabe o que é música, não sabe ler partitura. Lá a gente tem a professora de canto, o maestro e a pianista acompanhadora.
Junto com esses 3 profissionais, a gente consegue dar suporte para esses alunos conseguirem ingressar realmente no Coral Municipal de Cascavel. Lá eles desenvolvem e aprendem a música e a partitura desde o começo. A teoria musical básica é aplicada à prática do canto. Lá separamos então os alunos em grupos de vozes, então desde as mais agudas às mais graves. A gente tem soprano, contralto, tenor e baixo, desde a mais aguda até a mais grave voz. E isso os alunos aprendem no decorrer de todo o curso e podem se rematricular todo ano no Cultura em Ação, que foi algo disponibilizado para as pessoas que querem realmente aprender a cantar do zero. Durante o período de pandemia, tudo isso teve que ser de maneira remota, online, e os alunos então descobriram que é possível aprender também de maneira online, estando na sua própria casa. Como a situação era bastante crítica, nós precisamos então lecionar à distância. Então os alunos eles ligavam as câmeras, interagiam, a gente fazia atividades com exercícios e eles descobriram um novo jeito de aprendizado, que foi as aulas virtuais. A gente conseguiu desenvolver da mesma maneira que seria presencial. Claro que não é aquela presença junto, mas que já serviu para a gente dar continuidade no ensino. No momento presente, eu leciono aulas particulares de teclado e teoria musical particulares. Sou professora também no programa Cultura em Ação de teclado e teoria musical e também atuo como pianista acompanhadora do Coral de Acesso Municipal de Cascavel. Resumindo a minha formação, eu possuo certificado profissional de teclado musical, certificado profissional de teclado com área de formação continuada e certificado de teoria musical básica. Como divulgação do meu trabalho durante o período da pandemia, surgiu a ideia de criação de um canal no YouTube para divulgar justamente as aulas e o instrumento piano. Nele eu posto vídeos tocando e explicando os principais gêneros musicais. Lá gravei vídeo solo e também gravei vídeos de piano a 4 mãos, ou seja, 2 pessoas tocando o piano. As minhas principais referências e inspirações na música foram os professores que eu tive ao longo dessa jornada e também as pessoas que vivem da música, que respiram a música, que somos todos nós. Além de todos os certificados profissionalizantes, o meu currículo consta também com certificados de participações justamente desses festivais de música e eventos, onde a gente também possui aulas com diversos professores do Brasil. Com relação às mudanças no fazer artístico cultural, além dessa adaptação de aulas virtuais para os alunos durante a pandemia, houve um grande prejuízo com relação aos eventos, visto que no ápice da pandemia a gente não podia realizá-los, porque não era possível trabalhar em nenhum tipo de evento, nenhum tipo de casamento, nenhuma festa com aglomerações. As aulas nós conseguimos nos reinventar como professores, porém como musicista foi um período de bastante dificuldade, acredito que para todos que trabalham no ramo de eventos. Como a música ela desperta muitas coisas, com o desenvolvimento então do instrumento, a gente consegue também desenvolver o canto, né? O canto juntamente com o instrumento. Normalmente a gente ouve mais falar de violão, que usa o instrumento violão para se acompanhar cantando, né? Que é o mais popular. Mas a gente tem vários outros instrumentos que a gente também consegue fazer isso. E um deles é o teclado e o piano. A partir do momento que eu aprendi, então, o instrumento de teclas e domino boa parte, eu consegui incrementar junto o canto. Com relação ao canto coral, eu participei de diversos corais aqui da região, como, por exemplo, o Cântico, grupo vocal, com o maestro Adriano, que é um grupo
de pessoas que gostam de cantar, que querem aprender mais um pouco, mas também um grupo de qualidade, né? Que conta com profissionalismo. Além do cântico, eu também atuei como coralista contralto no Coral Municipal de Cascavel, que com a ajuda do Coral de Acesso conseguimos ir para o Coral Municipal de Cascavel e nos apresentarmos em diversos locais da cidade, seja igrejas, seja espaços ao ar livre, seja em datas comemorativas como o Natal. O canto coral sempre estava presente, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Cascavel, onde eu conheci diversos músicos e pude fazer muitas parcerias. Além desses dois corais, eu participei então do coro adulto do Festival de Música de Cascavel em vários anos da sua edição, com o professor que vem dos Estados Unidos para ministrar as aulas, o professor Matheus Cruz. No Coral Municipal de Cascavel, os professores eram a Caroline Schmidt e o professor Maestro Luiz. Além do teclado, do piano e da teoria musical, eu trabalho também lecionando aulas de musicalização infantil, que é aquela aula especial para o desenvolvimento e percepção da música na vida das crianças, onde desperta o desenvolvimento e o gosto pelo instrumento. Isso estimula e contribui para a formação global do ser humano. Tem também como uma de suas finalidades introduzir o ser humano no campo, então, da compreensão musical, dos sons, dos acordes, contribuindo para a vivência artística. Só que a gente faz isso tudo por meio de brincadeiras, então, brincadeiras lúdicas, expressão corporal, histórias, conto de histórias também, junto com as crianças, em grupos, sentadas, o uso daqueles instrumentos musicais infantis, então a gente tem o tamborzinho, o chocalho, então tudo isso desenvolve na criança a percepção musical. Ela sabe identificar, por exemplo, que aquele som é daquele instrumento, ou então que uma nota ela é mais aguda ou mais grave que a outra. Através daquele teclado também musical de xilofone, que a gente consegue também perceber com mais clareza os sons musicais, os 7 sons musicais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E essa sequência, ela se repete ao infinito. Então, sempre que termina o Si, vem o Dó e a escala novamente. Além do mais, a criança ela desenvolve a percepção auditiva, visual e tátil, e a inteligência artística e a sensibilidade. Então ela vai conseguir identificar o que mais ela gosta, que som que atrai mais ela, né? Seja um som de um instrumento grave, seja o som de um instrumento agudo. Tudo isso ela vai conseguir discernir numa aula de musicalização infantil. Então, o lúdico ele funciona como elemento motivador para o desenvolvimento da expressão musical. No processo, e os principais elementos são a imitação, a percepção e a criação. Então, por meio da imitação, percepção e criação, a criança desenvolve por completo. As aulas, então, partem sempre de atividades coletivas, de modo a proporcionar a socialização com experiências lúdicas bem prazerosas. Então, a aula não pode ser algo que seja maçante, nem algo cansativo, porque a gente sempre tem que estar inovando quando a gente fala de crianças, porque elas têm um raciocínio muito rápido e querem sempre aprender coisas novas. Como trabalhadores da cultura, buscamos cada vez mais nos aperfeiçoar. Por isso, após a pandemia, esperamos estar cada vez mais preparados para dar continuidade justamente ao nosso trabalho, pois a arte ela é fundamental para a vida na sociedade, uma vez que é por meio dela que conseguimos expressar nossos próprios sentimentos, agora seja por meio de quadros, de desenhos, da pintura, por meio de esculturas, por meio da dança, do teatro, da música. É por meio da arte que podemos ter uma visão mais crítica das coisas
e conseguimos nos expressar com maior liberdade. Ela está presente em tudo. Nós podemos observar do trajeto que fazemos no trabalho, na escola, nos prédios, em vários locais da cidade. A arte é uma forma de nós compreendermos a nossa própria vida. Obrigada.